Boa tarde, gente. Segundona aí, vamos fazer uma questão que todo mundo ama, que é análise sintática da palavra, que tem muitas funções, desempenha vários papéis sintáticos, né? Que é a palavrinha mesmo. É super importante a gente ver essas questões mais complexas, porque é exatamente o que a banca pede, né? Que é quando uma palavra pode desempenhar diferentes funções, né? Vamos então aqui ler, né, a questão e aí a gente vai introduzindo o conteúdo, certo? Vamos lá. Considere a seguinte sentença. Nós vamos fazer o passeio mesmo que chova. Em qual das alternativas a palavra mesmo cumpre função gramatical semelhante? Bom, então ele quer saber que qual das alternativas A, B, C, D e E a palavra mesmo tem a mesma função sintática. Nós vamos fazer o passeio mesmo que chova. Aqui o mesmo ele tem um valor concessivo, ou seja, ele vai desempenhar aqui uma função de, vou colocar bem aqui, oração, né? O mesmo ele vai introduzir uma oração subordinada adverbial concessiva. Porque essa mesmo que chova tem o valor que, ainda que chova, nós vamos fazer o passeio. Apesar de chover, nós vamos fazer o passeio. Apesar de acontecer uma chuva, apesar de chover, nós vamos fazer o passeio. Então, ele tem esse valor concessivo, né? Então, aqui ele vai ter esse valor de advérbio, né? Porque uma oração adverbial, seja concessiva, seja causal, seja temporal, né? Ela vai exercer a função do quê? De um advérbio. Se é uma oração adverbial, a conjunção ali, ela vai... A conjunção, na verdade, não tem função, mas a oração como um todo, ela exerce a função daquilo, por exemplo, oração subordinada adjetiva, ela vai exercer a função sintática de adjetivo, a oração como um todo, né? A oração subordinada adverbial, ela vai exercer a função de um advérbio. A oração subordinada substantiva, ela vai exercer a função sintática de um substantivo. Aqui no caso, ela é adverbial concessiva, então ela está funcionando como um advérbio de negação, no sentido de contrariar, né, a informação que foi dada na oração principal, né, na oração anterior. Então, ele vai mostrar que é um fato contrário, né, ele vai negar, né, é uma ideia de concessão mesmo, para anular aquilo que foi dito na oração principal, tá? Então, vamos ler a letra A para a gente ver se tem esse valor concessivo. Letra A. Cada fim de semana eu mesmo preparo o meu almoço. Não, aqui esse eu mesmo a gente primeiro vai entender que é um homem que está falando. Por quê? Porque quando ele tem esse valor, eu mesmo faço, eu mesmo expliquei para ele, eu mesmo fui até a casa da Maria. Ele está fazendo um papel, desempenhando uma função de pronome demonstrativo de reforço. E se ele é um pronome, ele é variável. Variável em número e gênero. Ou seja, se for feminino, por exemplo, ela mesma disse isso. Né? Então, ela mesma, ela, masculino, ela é feminino singular, mesma, então tem que vir no feminino singular. Então, por exemplo, se fosse aqui no plural, elas mesmas disseram isso, né? Então, porque aqui tá no plural feminino, né? Agora vamos ter uma ideia de
plural masculino. Por exemplo, eles mesmos disseram isso, né? Então, aqui a gente coloca mesmos no masculino plural, porque é um pronome, então ele é variável. Então, a gente pode colocar também um exemplo aqui, vamos lá. As mães, mesmas feminino plural, alfabetizavam seus filhos. Certo? Então, aqui a gente vai concordar em número e gênero, porque é variável. Por exemplo, o ser humano, por si mesmo, é incapaz de perdoar. Então, o ser humano, masculino, singular, então o mesmo ele vai concordar. Então, aqui ele é um pronome demonstrativo de reforço. Então, aqui não pode ser, porque não é concessivo, não é essa. Então, todos tínhamos o mesmo receio. Aqui, esse mesmo também não tem valor concessivo. Ele tem um valor, aqui ele funciona, ele desempenha o papel de adjetivo. Por quê? Porque ele tem a ideia de igual, de semelhante. É a mesma coisa que dizer, nós tínhamos o receio semelhante, nós tínhamos o igual receio, né? Então, notem que aqui nós temos um artigo masculino, né? O. Aqui nós temos um substantivo, receio, acompanhando de um adjetivo mesmo, querendo dizer igual, semelhante. Então, aqui também não pode ser concessivo, porque aqui ele é um adjetivo e aqui ele era um pronome. Vamos para a letra C. Ontem mesmo, Cássio veio nos visitar. Aqui é um advérbio, mas ele não está desempenhando um valor concessivo. Aqui ele está reforçando, não é um pronome demonstrativo de reforço, mas ele está querendo dizer ontem, de fato, ontem, realmente, né? Então, aqui nós temos o desempenhando advérbio, desempenhando função de advérbio, mas não é introduzindo uma oração. Primeiro que oração, ela marca pelo verbo, né, gente? Ó, que chova, aqui é o verbo chover. Aqui, ontem mesmo, não tem verbo, então não tá introduzindo nenhuma oração. Mas ele é um advérbio sem introduzir oração, mas ele é um advérbio que dá a ideia de fato, a ideia de realmente, né? Ele está reforçando um advérbio, porque notem que o ontem é um advérbio de tempo, né? Ontem é um advérbio de tempo. Então, ele está reforçando, geralmente ele vem reforçar um advérbio de tempo e lugar. Aqui no caso, ontem é tempo, né? Mas vamos dar mais um exemplo. Aqui, o juiz publicará hoje mesmo a decisão. Hoje, advérbio de tempo. Hoje mesmo, mesmo é advérbio também, reforçando o hoje. Tipo, hoje de fato, né? O que mais que a gente pode falar aqui para vocês? Decidi
sair do Brasil. Pois aqui mesmo sofri preconceito. Então, aqui, advérbio de lugar. Aqui, advérbio de lugar. Mesmo advérbio, reforçando o aqui, o advérbio, né? Aqui, de fato, aqui, realmente, aqui mesmo. Então, não é também valor concessivo. Eu só fiz também uma observação porque esse mesmo que chova, né, ele está introduzindo uma oração, porque temos o verbo chover aqui, e esse advérbio, ele só vem junto com outro advérbio, que não vem com uma oração com um verbo, né? Ó, ontem, aqui, hoje, né? São advérbios. Bom, então vamos para D. Agora esfriou mesmo. Também essa ideia de advérbio. Agora esfriou mesmo, advérbio. Agora esfriou de fato, né? Agora esfriou realmente. Né? Vamos lá para mais uma, né? Pode ser também justamente, né? Ai, não é essa canetinha aqui. Cadê? Vou colocar. Chegaram mesmo. Chegaram de verdade, chegaram realmente, né? Delegado concluiu que as provas haviam sido adulteradas mesmo. Ou seja, de verdade, realmente elas foram adulteradas. Então também é um advérbio. Mas aqui ele não está modificando, ó, notem que aqui ele estava acompanhando um outro advérbio de tempo ou lugar, né? Por exemplo, hoje, aqui, né? Que eu dei os exemplos, aqui mesmo, hoje mesmo, né? Aqui ele estava modificando um outro advérbio. Aqui ele vem modificando esfriou de verdade, ele vem modificando um verbo, né? Adulterou mesmo, de verdade, realmente as provas, né? O delegado concluiu isso, né? Então, notem que em ambos o seio dele tem a função de advérbio, mas aqui ele está modificando um verbo e aqui ele está modificando outro advérbio. Mas ambos passam essa ideia de reforço de justamente, realmente, de fato, né, de verdade. E vamos ver, porque só sobrou a E, então, né, que vai ser o gabarito, que cumpre, então, o mesmo papel de função sintática do exemplo que eles deram de nós vamos fazer o passeio, mesmo que chova, ainda que chova. Então, mesmo cansado, Eduardo continuou fazendo sua tarefa. Apesar de estar cansado, Eduardo continuou fazendo sua tarefa. Né? Ainda que estivesse cansado, Eduardo continuou fazendo sua tarefa. Então, esse mesmo tem um valor concessivo, um valor de negar a oração principal, de trazer o contrário, né? Mesmo cansado, ele continuou fazendo, né? Ainda que cansado, apesar de seu cansaço, apesar de estar cansado,
ele continuou. Então, a ideia concessiva que iguala a esse mesmo que chova, nós vamos fazer o passeio, é a letra E. Então, vamos aqui só recapitular. Eu mesmo, nós tivemos aqui a função de pronome. Todos tínhamos o mesmo receio. Tivemos aqui a função de adjetivo, ontem mesmo. Advérbio, agora esfriou o mesmo. Advérbio. E essa última aqui teve a função de advérbio, mas com esse valor concessivo. Notem que aqui nenhuma das alternativas trouxeram a opção do mesmo como substantivo, que existe essa possibilidade. Mas ele precisa vir acompanhado de um artigo. Aqui ele estava acompanhado de artigo, olha, mas ele era um adjetivo, porque tinha artigo aqui, substantivo aqui. Ele estava qualificando o substantivo. Mas ele vai, o próprio mesmo ser um substantivo, existe, né, essa possibilidade quando ele vem acompanhado, por exemplo, aqui, desejo que todos sintam o mesmo. Sintam o quê? Sintam isso. Então, ele está fazendo esse mesmo, olha, o mesmo, ele está substantivando, né, o artigo aqui, ele está tornando mesmo um substantivo. É aquele mesmo caso do o porquê, né? Eu não sei o porquê de ela fazer isso. Está substantivando o porquê, o artigo, né? O artigo está substantivando. Vamos dar mais um exemplo aqui, vamos apagar. Sei lá, aquela moça, vamos dizer, aquela moça é tão teimosa que falar com ela é o mesmo que falar com a parede. Parede. Então, essa moça é tão teimosa que falar com ela é o mesmo, um artigo aqui, é o mesmo que falar com a parede. Ou seja, é a mesma coisa, esse o mesmo tá substantivando, tá se tornando um substantivo. Esse artigo tornou o mesmo um substantivo. Então, aqui ele está desempenhando a função sintática de substantivo. Notem que o mesmo pode ser várias coisas, gente. Então, fiquem muito atentos na função sintática, na análise sintática dessa palavrinha, ok? Então, espero vocês para uma próxima questão. Até breve!